Agora eu vou passar a bola para o Pedro Venceslau. Pedro, paralela a essa discussão toda, em função também deste caso, mas de outros prévios, envolvendo também o ministro Dias Toffoli, a história do jatinho, o debate sobre o Código de Conduta do STF, ele só cresce. Vai sair? Olha, o Theo Cury trouxe uma apuração recentemente, dizendo que há uma maioria silenciosa no Supremo Tribunal Federal contra o Código de Conduta proposto pelo Edson Fachin. E silenciosa porque esses ministros que se posicionam contra esse instrumento, que existe em outros países, têm evitado de se posicionar publicamente. Eles se posicionam em off, como a gente diz no jargão jornalístico. E assim se blindam do desgaste junto à opinião pública, mas deixam claro que é uma posição que tem maioria, se não uma maioria ampla, mas tem maioria no Supremo Tribunal Federal. Numa conversa recente com jornalistas, o ministro Gilmar Mendes falou que o problema é o timing, não o próprio código em si. Porque apresentar um código de conduta nesse momento em que há toda essa suspeita em torno do ministro Alexandre de Moraes, em que há uma pressão do Senado contra o STF, movimento de impeachment, pedidos de CPI contra o Supremo, seria, de certa forma, corroborar e dar força política para essas reivindicações, para essas demandas do Congresso Nacional. Talvez num outro momento se discutisse de outra forma, com menos resistência, a criação de um código de conduta. Talvez o timing, né, Pedro, está ficando pior. Se ficar demorando, o que mais precisa acontecer? O que mais precisa acontecer? Qual é o próximo tropeço? Porque agora a gente vê que existe uma tentativa de blindagem do STF e do Alexandre de Moraes por parte da esquerda. A gente trouxe isso aqui ontem, alguns deputados dizendo que o que existe é uma tentativa de desgastar o STF, tirar do foco o caso envolvendo os deputados do PL, mas cada dia surge, cada momento surgem novas situações que pressionam, por meio da opinião pública e também do Congresso Nacional, os ministros do STF. E isso acaba deixando esse debate sobre o Código de Conduta em primeiro plano e dando força para o Fachin, que dentro do colegiado dos ministros do Supremo Tribunal Federal vai tentar costurar uma maioria. E fica mais complicado, mais constrangedor para esses ministros se posicionarem publicamente contra um Código de Conduta. Nesse momento, que a gente tem também o caso da viagem do ministro Toffoli para o Peru para assistir o jogo de futebol junto com os advogados, né, advogados do caso Master. No caso Master. Né? E além de eventos que acontecem, dessas relações, tem que algum tipo de regra tem que existir, de regramento, para as relações entre os ministros do Supremo Tribunal Federal, o mundo empresarial, pessoas que têm casos tramitando no Supremo Tribunal Federal, como existe em outros países. Não há um argumento que se sustente contrário à criação desse Código de Conduta. E aí, nesse momento, então, vai ganhando força esse movimento de fora para dentro, porque o que eles dizem também é que esse movimento tem que ser de dentro para fora do Supremo Tribunal Federal. Gilmar Mendes está dizendo isso, né? De dentro para fora. De dentro para fora. Então, aí de novo a questão do timing, né? Eles vão ter que escolher o seguinte, qual é a melhor forma de blindagem? É se fechar mais em copas, é reduzir ainda mais a transparência, ou é abrir a porta para um diálogo com a sociedade, mantendo a senioridade, a institucionalidade, né? Nós estamos falando de uma corte constitucionalista. Não é uma bobagem, né? Nós não estamos falando de um tribunal de filme, de uma cidade pequena, em que as decisões vão ser tomadas ali, vão ter impacto para poucas pessoas. Nós estamos falando de uma corte constitucional.